Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Trigueiro, mais uma aula pra gente. Hoje nós vamos estar discutindo sobre o tema verbo ter e verbo haver, né? Um assunto que cai bastante em concursos públicos, né? Que cai no Enem também, ok? Bom, nosso primeiro tópico aí, o verbo ter no sentido de existir. Pessoal, a gente utiliza muito no dia a dia, na linguagem coloquial, na linguagem que a gente utiliza para conversar com vizinhos, com sua mãe, com seu pai, né? No WhatsApp a gente utiliza bastante o verbo ter no sentido de existir. Como no primeiro exemplo aí. Tem duas canetas na mesa? Esse exemplo aí, pessoal, nos mostra, né, que é errado. É errado, de acordo com a norma padrão da nossa língua, é errado a gente estar utilizando o verbo ter no sentido de existir. Ok? De acordo com a norma padrão, né? Qual que seria o correto então? A gente está utilizando ou o próprio verbo existir, né? Existem duas canetas na mesa, ou como no nosso exemplo aí mesmo, o verbo haver. Há duas canetas na mesa, ok? O verbo haver aí, né, sendo utilizado então nesse sentido de existir, ok? Um sentido mais um outro sentido que a gente utiliza bastante o verbo ter é no próprio sentido de possuir, né? Exemplos aí. Tenho duas canetas, né? A minha mãe tem um carro. Nesse sentido, pessoal, de possuir, o verbo ter, ele já se torna um verbo pessoal. Por exemplo, aí, tenho duas canetas, né? Já está embutido aí no verbo tenho, né? A primeira pessoa do singular, né? Então, assim, já é a presença do sujeito ali, né? Quem que é o sujeito? Tenho duas canetas, eu, né? Que está embutido ali no verbo tenho. A minha mãe tem um carro, né? O sujeito ali, minha mãe, ok? Então já não é um verbo impessoal, já não é utilizado o verbo ter de forma impessoal, mas pessoal. A impessoalidade do verbo ter é aceita apenas na modalidade coloquial da língua. O que seria isso? Vamos voltar lá para o nosso primeiro exemplo. O que seria a impessoalidade? Aí, ó, tem duas canetas na mesa. Não existe um sujeito na frase, pessoal. Vocês conseguem enxergar? Não existe um sujeito ali, né? O verbo está sendo usado de forma impessoal, ok? E na modalidade coloquial da língua. O que seria a modalidade coloquial? É o que eu havia falado, né? O verbo está sendo usado nesse sentido, né, de existir e é utilizado na linguagem do dia a dia, na conversa que você tem com o vizinho, com seu pai e com sua mãe, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like aí e se inscrevam no meu canal. Um abraço para vocês e até a próxima.